Vamos lá. Vamos nessa. O Bahia joga em casa, né? Então vamos começar pelo Bahia, mas... É porque o Bahia joga em casa, mas aqui ele tá atacando, começa o jogo, ele atacando... Ataca pro gol da ladeira. Das pedras, né? Exatamente. Muito bem, senão de parabéns. É assim que manda a tradição. O Bahia, João Paulo, eu espero que seja João Paulo, tá? E já tem um zoom, informação do meu amado Brenner Menezes que a chance de João Paulo ser escalado. Deixa eu só lhe fazer uma pergunta. Não é uma informação, não é uma opinião. Você contratou João Paulo, não foi? Foi. Ah, mas ele tá um bom tempo sem atuar. Isso. Em algum momento ele tem que jogar, né? Isso. Então, meu irmão... A hora é agora. Pois é. Eu sou totalmente favorável. Até porque aquele segundo gol do Fluminense... Você sabe que eu tô aqui fazendo um processo de detox. Eu da não relação vou culpar com o Ronaldo, goleiro. porém ele tinha que ter esticado o braço. Mas, enfim. João Paulo titular. Tenho minhas dúvidas se será o Arias ou o Kaique. Mas o Arias ou o Gilberto, mas por ter o Kaique na direita, é possível que seja o Arias, que é a característica se completa. David Duarte, Mingo e Juba. Aí, imagens que causam dor e sofrimento. Em vez de Caio Alexandre, é Acevedo. E Acevedo embicou. Foi só pro time titular que a situação... Atenção, Levi Cardeal. Esse é o tweet. Carruagem virou abóbora. Situação... Ele é fã de Acevedo. E é membro da gente aqui no canal. Né? Participa lá do canal do WhatsApp. Ele é fãzete, sabe? Ele é ACVzete. Mas vou te contar, viu? Jean Lucas, Everton Ribeiro... Anti-Sidney. No momento Dentro atual... da característica do que é o Bahia com o Caio Alexandre, anti-Sidney. Aí tem Jean Lucas, Everton Ribeiro. Aí o drama aumenta mesmo. Kaique, Michel Araújo e Júnior José. O Bahia em casa é um Bahia diferente do Bahia fora. É um Bahia que consegue entregar um pouquinho mais de energia, tende a ficar mais com a bola, mas é bom lembrar que o adversário que o Bahia vai enfrentar hoje adora um contra-ataque. Então, daqui a pouco a nossa querida Luísa vai trazer mais detalhes pra gente do Cruzeiro, quando a gente for ler aqui a escalação provável. Mas esse é um trio ofensivo que tá me deixando ressabiado, velho. Entre Michel Araújo e Sanabria, que eu acho que é a minha única dúvida pro jogo de hoje. Rapaz, eu penso no Sanabria. O que é que me deixa em dúvida? Até se seria o Rodrigo Nestor, porque eu acho que eu preferi o Nestor. Pelo momento. No lugar do Araújo. Nestor mais à frente? Ou o Jean Lucas mais à frente. Eu troco o Jean Lucas e Michel Araújo. O que é que acontece? Ou até muda a formação. Porque, rapaz, Nestor, aí é aquela questão do momento. Ele tava bem, né? Até nos jogos também contra o Fluminense, enfim, ele entrou melhor. É que no último jogo do Rio de Janeiro eu não entendi qual foi do Rogério Ceni não ter escalado o Nestor. Nem pra substituto. Informação do nosso querido Thiago, nosso editor, dizendo que Rogério Ceni vai relacionar Lian, de 16 anos, e João Cone para o jogo de hoje. Dois jogadores da base aí bem novinhos. O Lian é ponta, né? Porque o Bahia vai precisar, velho. Kaique não joga 90 minutos, esqueça. Não aguenta. Não aguenta. Não aguenta mesmo. E o Sanabria, ao que tudo indica, também está vivendo esse processo. Porque ele entrou bem contra o Fluminense, depois foi perdendo força. Aí perdeu o fôlego. Então ele não vai ser titular. Eu entendo quem quer o Sanabria. Mas aí você vê a dificuldade que o Bahia tá para montar esse setor ofensivo. E para mim esse é o ponto-chave aí da proposta de jogo hoje e da expectativa de jogo. Você não tem o Ademir, não tem o Thiago, não tem o Pulga, não tem o Caio Alexandre. Rapaz, é ruim, viu, velho? É complicado. Ô, Nilson, não diga que Sidney tem a saída de bola igual a de Acevedo, não. Pelo amor de Deus. Ô, Nilson. Aí não, velho. Aí não. Aí o Gabriel Zada pergunta por que o Rogério quer jogar com pontas sem ter as peças. Porque Rogério, infelizmente, é algo que a gente critica ele. Foi? Ele foi inscrito no Brasileirão. Agora, rapidinho. Peraí que foram vários coisas ao mesmo tempo. Rogério é uma coisa que a gente critica muito ele, viu, Luísa? Que é o seguinte. É a falta de variação tática, né, do time. O Bahia só joga do mesmo jeito. O tempo todo. É essa forma de jogar, essa mesma formatação tática. Por um lado, mostra que o time como um todo, o elenco como um todo, independentemente das peças, sabe o que fazer desse jeito, mas não tem outro jeito pra jogar. E Cauê Furquim, que o Bahia foi buscar no Corinthians, Cássio, no Corinthians estava indo pro banco. Aqui no Bahia, foi pro banco em 2 jogos de Série A. Tá voltando regrediu alguns passos com relação a ser utilizado
profissionalmente, né? É porque o Bahia precisa de característica que ataque o espaço, porque o Cruzeiro é muito intenso, né? Então vai fazer um jogo de transição, de velocidade, talvez exerça alguma pressão na saída de bola do Bahia, por entender que o Bahia com Acevedo e sem o Caio Alexandre já tem essa perda da posse de bola. Mas é isso, é um jogo que o Bahia vai lamber ferida com o Mertiolate, velho. Porque... Mas hoje o Mertiolate não arde mais. Mas na minha época ardia, velho. Quando tinha... velho. Da minha época não ardia mais, o não. O Mertiolate, na minha época, que vinha com aquele pincelzinho de plástico quadriculado. Você sabe o que é Mertiolate? Sabe o que é isso? É garoto gourmet, velho. O dele vinha prontinho, era mais caro. Tinha porreta. O pessoal do Leite com Pera trazia o Mertiolate gourmet. Que nada. Ai. Sim, você já se arrebenta, já cai, já rala o joelho, você precisa de um remédio que lhe dê mais dor ainda? Você gosta de dor? Não. Mas o Mertiolate que dava pra comprar na época era esse. Deus é maior. É isso. E aí vinha ele lá, o Mertiolate, meu Deus do céu, o Mertiolate. E hoje é o Mertiolate, né? O Bahia vai ter que passar a suportar aí o Cruzeiro pra não entrar aí num momento difícil. Mas é um jogo realmente complicado. Vamos puxar aqui o Cruzeiro provável para nossa querida Luísa trazer aí as impressões dela. Cruzeiro que não tem hoje o Lucas Silva, né? E o Eduardo suspensos. E, rapaz, o Caio Jorge se recuperou muito rápido, mas vamos lá. Cássio, o William, Fabrício Bruno, Vidalba e Kaique Bruno. O Lucas Romero, o Matheus Henrique, substituto do Lucas Silva. O Matheus Pereira, que tá jogando também bastante. Christian, que estrutura bastante o time, né? Com muita força. O Wanderson pela esquerda e o Caio Jorge ali, o artilheiro do Campeonato Brasileiro. E aí, Luísa, esse Cruzeiro, o que a gente pode esperar do time hoje? Exatamente, é este Cruzeiro que deve jogar hoje contra o Bahia. Apesar da falta do Eduardo, ele não é um jogador titular, então já não entraria neste momento. E o Matheus Henrique foi titular boa parte do ano passado, né? Acabou tendo uma lesão, saindo e aí perdeu um pouco de espaço nesse time, mas com a saída do Lucas Silva retorna e ele é um bom jogador. Tem feito boas partidas pelo Cruzeiro. E eu concordo com você, Cássio. Eu acredito que o Cruzeiro vai pressionar a linha de saída do Bahia, vai marcar com linha alta para pressionar, para forçar um erro ali do goleiro ou dos zagueiros para tomar aquela bola e fazer o gol. E o outro ponto forte do Cruzeiro é a bola parada. O Bahia tem que tomar muito cuidado com cobrança de escanteio, cobrança de falta, tudo que der uma mínima oportunidade do Caio Jorge estar sozinho na grande área e furar o bloqueio ali para fazer gol é um grande perigo para o Bahia. E isso que você tá trazendo é importante, porque o desenho do Bahia, do jeito que tá aí a proposta, né? E esse é basicamente o time que entrou em campo contra o Fluminense no Rio, só tá trocando o lateral e o goleiro, é que se o Cruzeiro subir a marcação, e aí realmente vai ter que sobe bloco, né? Dificilmente um time do naipe do Cruzeiro, como o próprio Bahia não vai subir uma parte, não vai subir outra, então sobe em bloco. Você buscar a bola longa. E aí quem do Bahia ataca espaço, velho, pra essa bola longa encaixar, entendeu? Seria Sanabria, né? Tese. Em tese. Mas então, assim, William José, um pesadão. Pô, rapaz, vai ser um jogo que vai exigir muito do Bahia hoje. Muito. Porque a característica de quem tá em campo, a característica de quem vai enfrentar, essa combinação é bem perigosa hoje. Bem perigosa. O Matheus Pereira vai precisar de um acompanhamento, porque se movimenta bastante, está na fase exuberante. Nenhuma possibilidade do Caio ser preservado em parte do jogo, Lu, por conta daquela lesão que o tirou da seleção brasileira. Você acha que ele já está 100% resolvido? Porque eu cheguei a ler sobre essa possibilidade, mas eu não sei até que ponto isso é uma especulação mais do que uma informação. 100% eu acredito que ele não está. E eu acredito que ele nem estava contra o Atlético, né? Ele fez uma preparação toda voltada para estar presente no Clássico, fez treinamentos diferenciados para estar presente, mas ele é um jogador que gosta muito de jogar, gosta de estar presente, não gosta de sair do time. Então eu acredito que ele ali no segundo tempo, nos 30 minutos, ele possa ser substituído pelo Gabigol. Mas eu acho que ele deve começar e deve jogar aí pelo menos o primeiro tempo e parte do segundo tempo. Lu, se o Bahia tivesse que aproveitar um problema do Cruzeiro, qual problema você apontaria? Boa que pode pergunta. ser um caminho
pro Bahia superar o Cruzeiro hoje na Fonte Nova? O Bahia, eu acredito que ele tem que jogar mais pelas laterais, tem que aproveitar a força dos seus laterais, que tem o Juba, tem o Arias, que são grandes laterais, para fazer aquele corredor e buscar essa bola para chegar o mais próximo da grande área. O Bahia que, né, está sem o Caio Alexandre, que é um grande meia, que conecta esse time, que dá bons passes, então ele tem que apostar, como você falou, nas bolas longas e tentar os corredores laterais, pela fragilidade do William ali, o Kaique tá indo muito bem, mas talvez ele possa pesar um pouco ali, então o Bahia tem que aproveitar essas laterais para chegar com essa bola o mais longe possível, né? Chegar na grande área e tentar o gol. O que o Luísa tá falando é interessante, porque esse duelo aqui, Cássio, de Juba com o William vai ser interessante. São dois laterais que apoiam bastante. Sim. O William mais pelo lado, o Juba mais afunilando mais pelo meio. Vai ser um duelo bem interessante, né? Pra ver como é que Juba e o William vão se comportar. Agora eu queria saber de você o seguinte: dá pra dizer que caso o Christian faça gol hoje é lei do ex? Não. Não. Velho, esse cara veio pro Bahia. Não ouvi. Quem faz Christian. Christian chegou a ficar muito próximo do Bahia, mas os exames médicos... Ele veio aqui, foi reprovado nos exames médicos e tá bem no Cruzeiro. Tá bem no Cruzeiro. E tá bem, assim, inclusive bem fisicamente, mesmo. Exatamente. Bem mesmo. Pois, ele era segundo homem de meio campo no Atlético, aquele no Cruzeiro tá jogando mais solto. E ele imprime muita intensidade nessa marcação, nessa subida de linha, junto com o Wanderson. São os caras que correm bastante, que sobem muito, e o Caio Jorge também tem essa força, né, de movimentação. Então, é um time que vai... Mais de 31 mil ingressos já garantidos para o jogo de hoje, aquele jogo da ressaca após a eliminação na Copa do Brasil. Cássio, o que é que você espera que seja o comportamento hoje do Bahia e do torcedor na Fonte Nova? O torcedor, eu espero que possa virar a chave, porque o grande aliado do Bahia na temporada é a Fonte Nova, é o que transforma a temporada do Bahia. Foi na Fonte Nova que o Bahia encaminhou a classificação, o título baiano. Foi na Fonte Nova que o Bahia conquistou a Copa do Nordeste, inclusive considerando os jogos de semifinal e quartas de final contra Fortaleza, contra Ceará e contra Fortaleza, respectivamente, e o próprio título contra Confiança. Foi na Fonte Nova, onde o Bahia, inclusive, e hoje eu digo a você, Pedro, e quem está acompanhando a gente, que até agora o jogo que mais representou risco e que mais representa risco do Bahia perder a invencibilidade em casa é esse do Cruzeiro, pelo menos em tese. O Bahia está invicto em casa, então o torcedor do Bahia ele é uma peça fundamental. E a gente destaca o tempo todo aqui o que é o comportamento do Bahia dentro e fora de casa. E em casa, o Bahia consegue trazer respostas melhores, inclusive quando não performa bem, tecnicamente, performa na atitude, compete na atitude, e isso é muito importante. Então eu diria que o fator casa, que inexplicavelmente faz tanta diferença, fazer diferença é normal, é explicável, mas tanta diferença é assustador, mas hoje é o lado forte, né, dessa balança aí que o Bahia vai ter a seu favor, e aí é tentar usar isso, esse apoio do torcedor, que não sei até que ponto, né, tá ali com aquela eliminação atravessada, se isso vai repercutir no comportamento, mas se o Bahia responder bem ao que o jogo pede, o torcedor rapidamente vai deixar para trás a Copa do Brasil e vai carregar no colo de novo o Bahia para buscar esse G4. E tem aquela coisa, né? Um jogo como o de hoje, que é tão desafiador para o Bahia, é como se fosse um corredor polonês, é um funil. O Bahia está tentando passar por um funil. Se o Bahia pega um Cruzeiro competitivo, forte como com a escalação que tem hoje, o Bahia vence o Cruzeiro, o Bahia vai se credenciar de fato para buscar essas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, porque esse é um contexto que exige muito de elenco, de capacidade de reação anímica, né? Tanto, não só o torcedor, do time também. Então é um cenário que vai desafiar, que talvez coloque o Bahia numa situação bem difícil, mas que se o Bahia supera, ele abre para ali um portal de confiança, de deixar para trás para o passado a Copa do Brasil e motiva o torcedor para o Campeonato Brasileiro, porque a sequência do Bahia tem jogo contra Ceará depois, aí Vasco fora, tudo fora, Vasco pelo primeiro turno, depois o Bahia vai pegar Palmeiras em casa, pega Botafogo fora, pega Flamengo em casa, então a sequência do Bahia é terrível, mas no primeiro turno o Bahia só perdeu do Flamengo nessa sequência, o Bahia ganhou do Palmeiras, ganhou do Botafogo, ganhou do Ceará, né? E perdeu o Cruzeiro, evidentemente, foi o pior momento do Bahia no Campeonato Brasileiro. E eu diria, na temporada foi a derrota pro Cruzeiro em Minas Gerais, que o Bahia foi atropelado no primeiro tempo e acabou tomando 3-0. Mas é um jogo de muito risco que pode deixar para trás a Copa do Brasil
ou pode potencializar a eliminação, dependendo do que aconteça. Ícaro Oliveira tá dizendo que a entrada de Iago dobrando o lateral com Juba seria um bom desafogo pro time. Eu não quero mais Iago, Ícaro, não, deixa eu lhe velho. dizer, Pelo amor de isso Deus. já foi testado tantas vezes e reprovado tantas vezes que não dá mais. A gente olha o Iago hipotético, velho. É. Sério mesmo. Aquele que poderia Aquele vir que a ser. poderia vir a ser, porque veio do futebol alemão, onde teve uma sequência, mas no duro. Não é algo que me inspira. Eu prefiro que, se for dobrar, que bote o Zé Guilherme, velho. Bota o Zé Guilherme pra correr. Aí seria melhor Rodrigo Nestor, Sim, é o que eu penso. como você falou. É o que eu penso. O Rodrigo Nestor, até porque a bola parada do... Luísa falou da bola parada do Cruzeiro, que é fortíssima. Quem bate a bola parada do Cruzeiro é Matheus? Matheus Matheus Pereira. É Ele isso. treina muito essas cobranças de falta, faz treinamentos dedicados a isso. Específicos, né? É isso. Então o Bahia precisa ter o seu batedor de bola parada. Na minha cabeça, o Juba seria esse cara. Não virou até agora no Bahia. Né? Da bola parada venenosa, aquela bola parada cruel. Mas o Nestor tá batendo bem bola parada. Então, enfim, são possibilidades, mas é um jogo muito difícil pro Bahia hoje. E a torcida ela é fundamental para que o jogo não fique mais difícil. Se o Bahia estiver sofrendo, se o Bahia estiver inferior ao Cruzeiro no jogo, isso precisa ser encarado, infelizmente, com alguma naturalidade em algum momento. Mas é um jogo de muito mais expectativa do Bahia superar os desfalques do que eu tive de expectativa de ver o Bahia superar desfalques em outros contextos, exemplo do contexto do Rio de Janeiro, porque o comportamento do Bahia em casa é diferente. Pra gente poder terminar, Luísa, crê no Cruzeiro hoje favorito, Bahia favorito ou confronto extremamente equilibrado? Eu acho que é um confronto muito equilibrado. O Bahia ele tem um fator casa, tem um fator torcida, apesar de estar vindo desestabilizado, né, pela eliminação da Copa do Brasil e também pelos seus principais jogadores no departamento médico. E o Cruzeiro em alta, acabou de ganhar o clássico, acabou de vencer do rival, passando a Copa do Brasil. E muito forte ofensivamente, com o artilheiro do campeonato, né? Que está assim voando, está muito feliz, muito confiante, um time muito entrosado. Eu acredito que é uma dificuldade muito grande de dizer até quem poderia ganhar neste confronto de hoje.